Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Estamos aqui dando continuidade ao vídeo anterior. Espero que você tenha assistido o vídeo antes desse, pois estávamos exatamente fazendo uma reflexão sobre o que devemos observar antes de decidir comprar uma ação na Bolsa de Valores. O que devemos observar, estudar, conhecer antes de escolher uma empresa que negocia a ação na Bolsa de Valores? Então, nós começamos a falar a respeito disso, pegando como um exemplo, um estudo, a PRIO, a antiga PetroRio. E aí nós trouxemos a visão de um analista falando sobre o momento da PRIO e fomos, vamos dizer assim, acrescentando o nosso olhar, o nosso entendimento sobre o que ele estava dizendo. Agora nós vamos dar continuidade, agora trazendo um novo olhar de um outro analista falando sobre este momento da PRIO. Só um instantinho, que eu vou compartilhar esse vídeo com vocês. Gosta do setor de petróleo, vou descrementar na tela, eu sou o Bruno Mazzoni. Seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Pessoal, essa primeira telinha é para dizer o seguinte: PRIO de 2020 para cá simplesmente te rentabilizou 403%. É uma das empresas, assim como VEG, tá? E assim como Equatorial, e tem uma trajetória, apesar da PRIO recente, Equatorial e VEG já tem há mais tempo na Bolsa de Valores, um ótimo rendimento, um ótimo retorno para o acionista. Mais recentemente, a gente pode até colocar as três no mesmo bolinho ali de empresas que venceram em muito os índices de renda fixa e os benchmarks, os índices de referência. E hoje, falo com vocês, dia 14 de abril. A PRIO, para rimar com abril, tá coladinha ali no 100% do PVP. Então, vocês têm percebido aqui no canal, eu tenho compartilhado com vocês, boa parte dos conteúdos recentes são ali conteúdos, entre aspas, pontuais, de empresas que estão namorando ali o preço do valor patrimonial entre 1 ou menos e que, se possível, lucrativas. A PRIO e está no mercado que tomou uma volatilidade enorme nas últimas semanas, ou melhor, pós dia 2 de abril, é o mercado de petróleo. Pós-Liberation Day, do Donald Trump, tarifas, aquela coisa toda, recessão ou não, está inflação ou não, o petróleo ficou loucão. E aí, nessa loucura toda, PRIO para baixo. A PRIO, pessoal, do setor, é uma das que tem o menor lifting cost. Vai perder para a Petrobras, tá? Vai perder para o pré-sal especificamente. E a PRIO, assim como também a Petrobras, bem verdade, a própria Petro Recôncavo também, a Brava, todo mundo ali embrulhado com o IBAMA em 2024/2025 para conseguir licenças específicas. Então a demanda é muito grande, o órgão não está conseguindo ali entregar com certa agilidade, pelo menos aquela que o mercado gostaria, as autorizações. Mas temos notícias que está na boca do gol ali, para você ter o Wahoo, no caso da PRIO, já contabilizado como o EBITDA para o ano de 2025. Tá? O lifting. Bom, vamos falar aqui sobre esses pontos que ele está destacando, esse analista, né? Ele está falando sobre a questão da produção, de que as empresas de petróleo tiveram problemas no ano que passou, do ponto de vista de autorização de um órgão regulador, que é o IBAMA, que cuida exatamente de questões relacionadas ao meio ambiente. Empresas de mineração, empresas de petróleo, elas precisam de autorização de secretarias estaduais, às vezes de secretarias municipais, voltadas aí à questão ambiental, e precisa também do órgão maior, que está associado aí ao Ministério do Meio Ambiente, que é exatamente o IBAMA. Né? E o que houve no ano passado? Nós tivemos uma greve no IBAMA. Este foi o X da questão de 2024. Essa greve do IBAMA, pasmem, ela demorou cerca de 5 meses. 5 meses que o IBAMA ou não funcionou, ou fez aquelas operações, eles chamam de tartaruga, eu diria que é lesma, porque todo mundo finge que trabalha, entendeu? Mas ninguém está trabalhando. Então, é um faz de conta, esse faz de conta durou 5 meses, e todo o trabalho que o órgão faz, que já é lento, já é moroso, porque a burocracia de serviço público, e isso é um problema no Brasil, o serviço público é muito ruim, não por conta das pessoas, mas por conta das engrenagens. As engrenagens levam muito tempo para se mover, falta a visão da iniciativa privada, falta dentro da máquina pública o espírito da iniciativa privada. Qual é a diferença? É que na iniciativa privada, você tem tempo para fazer as coisas, você tem prazo para fazer as coisas, você tem meta para cumprir, e você é remunerado em função do atingimento de suas metas. No serviço público, tudo faz. Você pode ficar 5 meses em greve e você vai receber sua remuneração. Você não tem nenhum estímulo para trabalhar mais,
mas também você não tem nenhuma penalidade se trabalhar menos. Ou seja, é um mundo do faz de conta, do me engana que eu gosto, entendeu? Então o IBAMA ficou parado 5 meses praticamente, sem deliberar nada de muito importante, e por conta disso, a Prio foi penalizada porque ficou 5 meses esperando que andasse o processo de autorização para iniciar a exploração do campo de Wahoo, que ela adquiriu, mas que tem que cumprir uma série de exigências até a liberação para o início da produção. Isso só aconteceu agora, de fevereiro para março, é que essa autorização foi dada pelo IBAMA, e aí agora tem um trâmite até começar a iniciar a produção, que geralmente esse trâmite, esse processo demora de 6 a 8 meses. Então, vamos considerar março como tendo sido a liberação do IBAMA para o início da produção de Wahoo, e aí a Prio precisa agora de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, provavelmente início da produção dos barris vai ser por volta ali de novembro. Quando chegar lá, este campo de Wahoo vai estar ingressando na cota de produção da Prio, em torno ali de 40 a 50 mil barris por dia. A produção da Prio hoje está em torno de 100 mil barris dia. Ou seja, o Wahoo pode representar 40% a 50% da atual produção da Prio. O campo de Wahoo está ali no Espírito Santo, se não me falha a memória, ali na região sul do Espírito Santo, né? Então, esse campo de Wahoo é estratégico, o início de sua produção, porque ele vai mexer com as projeções de faturamento, de produção e de rentabilidade da Prio. Lifting cost é o custo de extração, e a Prio tem um dos menores, pessoal. Um dos menores lifting costs e uma das maneiras das teses de maior eficiência de extração do mesmo, obviamente que é por isso que ele é baixo. Então a gente está falando de uma extração de barril, na média, nos últimos 24 meses, entre $9,50 a $11,10 de dólar. Extração. Então isso é muito baixo. Isso é ótimo, tá? Posição de caixa é relevante ainda, porém com extremo fluxo de financiamento. O Wahoo. Então é uma companhia que sim, vamos colocar aí de 2 trimestres para cá, ficou cada vez mais exposta, sensível à abertura do CDI. Tá? Então, é uma companhia que saiu de 1 bi para 10 bi de lucro, sem dúvida nenhuma, mas teve ali um processo de CAPEX bastante eficiente pelo resultado, mas abrupto também, subiu bastante os investimentos. Então, o quarto trimestre de 2024, por exemplo, contabilizou ali boa parte das aquisições, né? Mais de 2,5 bi, a gente viu ali a dívida líquida da companhia subir. Então, por isso que a alavancagem, quando a gente olhar aqui para os resultados, tá? Olhar para a DRE, a alavancagem saiu de caixa líquido 2022 para 2 vezes dívida líquida EBITDA 2024, tá? Uma companhia que saiu de 1 bi e 300 em 2021, 10 bi e 300 em 2024. Então, dentro das teses, pessoal, por isso que eu falei ali VEG, por isso que eu comentei também da Equatorial menos, né? Em termos de fundamento, mais expectativa de retorno futuro, né? Se bem que a Equatorial vendeu agora 10 bi em transmissão, uma ótima venda, uma tira maravilhosa, mas o crescimento da Prio assim, estapafúrdio, né? Foi muito fora da caixa. Então, parabéns para você que apostou na Prio, pós-privatização dos poços, leilões de desinvestimentos da Petrobras, ali uma iniciativa privada, trufando um bom acompanhamento aí dos poços aqui no Brasil. Então, de 1 bi para 10, maravilhoso, um EBITDA de 3 bi para 9, e a gente conseguiu ver aqui o acompanhamento do fluxo de caixa de financiamento, que é o redondinho, que eu vou dar um zoom para vocês aqui, ó, subiu, mas nada parelho ao lucro, tá? A gente está falando de um fluxo de financiamento que aumentou bastante, mas ela pôs caixa. Então, esses 2 vezes dívida líquida EBITDA é preocupante se a gente tiver um cenário que às vezes não é nem possível, tá? É de petróleo para baixo, tá? Petróleo para baixo, muito para baixo, e de repente aqui juros para cima. Eu acho difícil disso acontecer, porque se o petróleo vier para baixo, geralmente a inflação vem para baixo, porque petróleo é a nave-mãe, tá? E a inflação para baixo, por que eu vou ter os juros para cima, né? Subir juros não necessariamente bate em preço de alimentos, né? Então é mais ali outros itens que a gente está com probleminha, são os serviços, e esses serviços em boa parte ali são impactados pelo preço do petróleo, em boa parte da cadeia dos produtos ali que se é utilizado as matérias-primas que são utilizadas. Então eu não acho que a Prio está ali fadada a subir a sua alavancagem 3, 4, 5 vezes. Acho que a gente pode estar achando um limite dessa alavancagem já em 2025, tá? A não ser que você acredite que a nossa economia vai peitar esses juros na casa do chapéu e lá fora o petróleo despenque. Tá? Pode acontecer? Pode, pessoal. Você pode colocar o fiscal ligado e o monetário apertado e lá fora o petróleo indo para casa do chapéu para baixo, né? Não é o que está acontecendo agora, pós-recuo do Donald Trump. Mas pode vir a acontecer? Pode, pessoal. Eu só acho improvável. Estagflação?
uma probabilidade até que ok. Recessão já, eu acho difícil, certo? O petróleo se recupera depois que o Trump falou que 90 dias de pausa para os países que não revidaram as suas tarifas, somente aí China ficando como principal alvo de tarifas, e aí as commodities deram uma levantada, deram o ar da graça aí, ajudando bastante a precificação desses ativos. Por hora, a PRIO não respondeu muito, tá? Então vejam que o setor de petróleo não é ali um setor muito querido nesse momento aqui, segunda quinzena de abril, de olho, na minha opinião, pessoal, curto prazo, grãos, SLC, Brasil Agro e por aí Companhia Bela. Já as de crescimento, metálicas e energéticas, né, petróleo, um pouco de pé atrás, o que para o curto prazo pode ser ruim, mas para o longo, a temporada está aberta de aportes para quem pensa em longo prazo. O Wahoo é o grande entreveiro, o pessoal não acompanha de perto, tá? Mas a companhia obteve o licenciamento ambiental de perfuração e assim a PRIO iniciou a campanha de perfuração. Então o Wahoo é a realidade. O IBAMA sai aqui da parte de trajeto para se conseguir autorização. Então vamos lá, em andamento, perfuração dos poços, obras de adequação. Próximos passos, aprovação de licenciamento ambiental de instalação, mais uma vez precisa de agente de regulamentação, lançamento de linhas de instalação e equipamentos submarinos, primeiro óleo de Wahoo. Então a expectativa é que a gente consiga, tá? Fazer algum tipo de EBITDA de Wahoo já ali para o fim de 2025, 2026. Aqui é uma parte, pessoal, técnica de quem entende do segmento. Por favor, está mais educado do que eu, deixa na descrição. Mas no preço, que é o que importa aqui para o vídeo, já está precificado o sucesso de Wahoo, ou seja, pelo menos a perfuração ali e a obtenção da última licença ambiental. As últimas notícias, o flow de notícias que eu venho trazendo para vocês recentemente aqui no canal como uma das abas, né? Goldman Sachs tem 5% da PRIO, então é um gringo que está lá comparado. A gente teve um salto do lucro maravilhoso, tá? Fora isso, pessoal, nada aqui de muito relevante para a companhia. Eu ficaria de olho nas próximas emissões de dívida da PRIO para ver se isso extrapola muito, tá? O que ela vai reportar de resultado, por exemplo, agora, nesse primeiro TRI. Um TRI que não necessariamente vai capturar o efeito Trump negativo, tá? Mas vai capturar muita volatilidade, tá? Olhar a Petro, né, que tem muita posição em hedge de dólar, como é que foi ali, né? Ela tomou um pau ano passado em posição de dólar, né? Então, essas companhias têm muito hedge e o mercado esteve tão volátil, pessoal, podemos ter resultados não recorrentes de uma ponta financeira e não de uma ponta produtiva, impactando negativamente o resultado das empresas. Isso eu esperaria, pelo menos. Qual fundo está pessimista com a PRIO, pessoal? E bem pessimista. Esse Touro Bravo, juro, é o nome do fundo. Touro Bravo FIA. Esse cara tá bem chateado com ela, tá? Tá negativaço aqui. O pessoal da Giant também tá vendido. Tem 2 fundos aqui vendidos. E eu diria que só, tá bom, pessoal? Então talvez essa Touro Brava FIA, você tentar entender por que o fundo tá tão vendido, né? 56,5% do PL tá vendido na PRIO, talvez seja ali uma curiosidade para você, tá? Olhando a plataforma da Investing Pro, pessoal, sempre deixo o link na descrição para vocês conhecerem, né? Tem também o tutorial disponível, né? Uma plataforma bem legal e parceiro oficial do canal. Utilizo para saber preço justo, invariavelmente aqui em todos os vídeos e também para estudar. Dia sim, dia também. Tem diversas abas aqui, muito legais, principalmente de filtros importantes, que ajudam na tarefa dos estudos. Analistas colocam ela, 15 foram ouvidos aqui, analista 12 a 18 meses, tá bom, pessoal? 48 a 70 reais. Hoje, a gente tem a companhia negociando a 34. Então, opa, tem um upside ali de 20%, tá? Para os R$41 ali, preço justo aproximadamente, se você quiser, olhando os modelos de valuation que tem um só disponível. Coloca ela em R$41,38. Então, dos 34 para os 41, é uns 19%, é quase 20% de upside para o preço justo. Ela que subiu muito no lucro, e aí o PL está todo atordoado, está bem baixinho o valuation dela, bem atraente o valuation dela. E quando a gente olha para a PRIO pós-2020, pessoal, a volatilidade foi muito doce. 2020, 96% de alta. 2022, 83% de alta. 2021, 38% de alta. 2023, 25% de alta. Os 2 últimos anos, 2024 e o ano vigente, 2025, são de quedas. Mas vejam, pessoal, são quedas de 11% a 15% para altas monumentais. Então eu não vejo assim uma inversão de tendência. O que sim, a gente pode estar vendo aqui é uma certa colocada de prateleira para a indústria. Tá? Então o petróleo não está muito bem quisto nesse momento. Não se sabe como vai ser a atividade econômica com tantas novidades na parte macro, né, e geopolítica, principalmente parte de tarifas, né? Bom, a PRIO, pessoal, em 2023 descolou do petróleo Brent, foi o único momento. Eleições aqui e provavelmente o Wahoo também foi anunciado ali. Então ela conseguiu uma alta e o petróleo, que é o gráfico de baixo, já estava em queda. Aliás, deixa eu ir para cima aqui. O petróleo está em queda atualmente e a PRIO também. Então assim, onde um vai, o outro vai atrás em um pequeno momento. Acho que de fato é relevante. Provavelmente o Wahoo e eleições aqui teve ali um descolar do petróleo versus o preço da PRIO. Mas é importante, onde o petróleo vai, petróleo Brent, tá? E no TradingView o ticker é Eusiga UK Oil, que é o Brent, que é o petróleo que vai navegar, literalmente, né? As perfurações em alto mar, tá? Profundas em alto mar, enquanto que o US, né? US Oil, que é o de Texas, né? O WTI, vai olhar mais para o xisto, vai olhar mais para o fracking ali, tá bom? O petróleo onshore. Feito isso, conectado aqui com o petróleo, nada de novo no front, porém o petróleo, pessoal, deu uma melhorada. Por que deu uma melhorada? Porque estamos crescendo loucamente? Não, porque o Trump falou dos 90 dias de pausa e vai abrir negociação, tá todo mundo na expectativa que haja negociação também com a China. Bom, a PRIO, pessoal, pós-2020, vamos olhar para as quedas da PRIO, tá? As quedas da PRIO, tirando as intra-anuais, que foram de no máximo 15%, quando a gente olha para análise gráfica, aqui máxima, mínima, o bicho fica um pouco diferente, tá? Então, da máxima atual para a mínima feita recentemente, a PRIO completou, pessoal, que nós chamamos de análise técnica de simetria. Que simetria é essa? Quanto que ela caiu de máxima a mínima? Dever de casa feito, 36% em determinado período, 32% em outro, 33% em outro, e recentemente 37%. Então, olhar para a simetria da PRIO nesse momento como natural e um ótimo momento de aporte, se você está otimista com a atividade econômica, tá? Ou, no máximo, se o seu pessimismo te leva para estagflação, não acho que a PRIO é coisa tá ruim, porque ela está iniciando 2025
com 100% do patrimônio na negociação, né? PVP de 1. Então, abaixo do patrimônio, sempre bem interessante. Então, essa região que nós tínhamos no gráfico já, dos 33,22 aos 35,27, é suporte. Pessoal, é uma boa compra para o segundo trimestre. Tá? 44,15, acabou o desconto. Agora, quem acha que não, vamos ter mais surpresas negativas para o mundo de crescimento econômico. Nesse segundo trimestre específico, o Trump vai continuar falando tarifas e não vai mudar o tom para corte de impostos, por exemplo, ou para imigração, seja lá o que for, os outros temas da campanha dele. Ele vai continuar em tarifas. Se ele continuar em tarifas, provavelmente temos mais quedas por vir, não só na Prio, mas no mercado em geral. Mas se ele mudar, falar de corte de impostos, mudar o tema, eu acho que a gente tem um ralizinho para surfar depois de tanta queda, né, principalmente de cíclicas e do S&P 500. No ano de 2025, o primeiro trimestre foi inteiro de queda. Então, se você está achando negativo, né, tá pessimista, 27,49, 24,49. Agora, quem acredita que não, agora o tema muda, provavelmente a Prio pode ter achado seu fundo, tá? Nesses 33,22. Beleza? Eu vou trazer um insight para vocês, pessoal, que eu gosto muito de fazer, que é a Prio versus o preço sobre o valor patrimonial, tá? Esqueçam lá os gráficos, vamos estudar aqui preço sobre o valor patrimonial, e o destaque que eu vou deixar para vocês é o seguinte, tá? Vou tirar os meus estudos, porque a minha ideia aqui é mostrar para vocês o gráfico Lean, tá? O preço sobre o valor patrimonial de 2020, o preço pré-2020, formando, então, uma consistente aqui, teto e piso. Tá? O teto está por volta dos 350, né? 3,5 PVP, e o piso 0,95 PVP, 95%. Pessoal, a Prio está muito próximo da mínima em valuation, em múltiplos negociados, não no valor nominal das ações, mas no múltiplo. Tá? O valor nominal das ações não tem teto, só piso, 0, enquanto que os múltiplos, pessoal, geralmente tem teto. Seja porque o fundamento pegou, né? O lucro pegou o preço, abaixa o preço-lucro, como é o caso atual, inclusive, da própria Prio. Então, no preço sobre valor patrimonial, pessoal, estamos ali, em descontos de 2020. Então, eu sei que o ativo não cedeu, né? Tá lá próximo de máximas, né? Nem tão próximo de máximas, mas com certeza distante pra caramba de 2020 nos preços. Tá? Uma distância bem grande. Agora, no valuation, tá ali praticamente em 2020. Com isso, esse insight feito, pessoal, caso a Prio negocie novamente a 95% do patrimônio, nós vamos ter ela no R$ 29,92. Então, não muito abaixo dos R$ 34,50. Então, assim, óbvio que é abaixo, mas assim, não muito. Então, eu acho que teria esse insight. E se porventura ela voltar a negociar 3,4 vezes patrimônio, como negociou em 2019, em 2020, 2021, ela valeria, pessoal, R$ 107,39. Então vejam só, né? Será que esse trade vai existir? Comprar nos 29, nos 30 e largar nos 107 devido a essa elasticidade de valuation? Seja lá como for, pessoal, até o próximo trimestre divulgado. Então veja, são análises que ele está fazendo aqui, mostrando dentro de um canal, né, as possibilidades, tanto de projeção para baixo, o que seria um bom preço, né, quanto também o que seria a projeção, havendo uma recuperação para chegar aos últimos topos, projetando a valorização desse capital. Então, ele traz aqui algumas possibilidades nesta correlação do preço sobre o valor patrimonial. Abaixo dos 30, talvez a oportunidade da década, e eu acredito que já esses 33, 35 são preços atraentes para quem não tem recessão, como cenário base de 2025. Tá? Então, 35,27, 33,22, bons aumentos de aporte, 27,49, 29,92, talvez a oportunidade de década, tá? Autorizações. Mas temos então, notícias que tá na boca do gol ali, para você ter o Wahoo, no caso da... São esses números, né, que eu aqui procuro trazer para você, para que você perceba, a partir de um olhar também de outro analista, né, como ele está enxergando a Prio, como ele está vendo este momento do petróleo, como tudo isso se mistura, né, e o que é possível esperar, seja de ainda um ajuste corretivo ou de um início de um processo de recuperação. De novo, no curto prazo, nós estamos vendo uma tendência de baixa, no longo prazo, estamos vendo uma tendência de alta. Né? No petróleo, estamos numa correção e estamos num patamar que muito provavelmente está próximo de um fundo. Lembrando que o preço do petróleo ele é controlado pelos produtores. Como é que eles fazem isso? Se eu aumento a quantidade ofertada, se ela é maior do que a procura, que a demanda, o meu preço vai cair. Simples assim. Se eu diminuo a produção e sei que tem uma procura maior do que a minha produção, o preço vai subir. Lei da oferta e da procura. É isso que acontece. E os grupos, o grupo de países, né, a OPEP, de países produtores, os grandes produtores de petróleo, conseguem sim influenciar na cotação do barril de petróleo, conforme aumenta ou diminui a sua oferta. Neste momento, eles diminuíram intencionalmente a oferta de petróleo. Aumentaram intencionalmente, porque eles quiseram, vamos dizer assim,
dá um corretivo em 2 países que são produtores de petróleo, que não pertencem ao OPEP, mas que estão dentro da OPEP+, e que estavam desrespeitando as regras do jogo. Então, os gigantes resolveram aumentar a produção, baixa o preço, mas eles têm volume e vai prejudicar o pequeno, porque o pequeno vai ter que vender o seu petróleo para um preço mais baixo agora, né? E aí vai ganhar menos, porque boa parte do excedente que será negociado no mercado será pelos grandes e não pelo pequeno, entendeu? Então, eles estão punindo o pequeno por desrespeitar as regras definidas pela OPEP. E isso é momentâneo, isso é circunstancial. Além disso, há aquela volatilidade. O mundo vai entrar em recessão por conta das guerras tarifárias. Isso tem repercutido, isso gera temor. E aí há vamos dizer assim, uma saída de muitos investidores da commodity petróleo e, consequentemente, das empresas petroleiras, né? Há uma saída desses investidores. Mas isso significa que daqui a 6 meses o mundo será o mesmo? Provavelmente não. Provavelmente a gente vai estar vendo o petróleo subindo, é uma possibilidade, assim como as tensões decorrentes dessa balbúrdia que o Trump fez por aí deverão estar sendo amainadas, entendeu? Então, no mundo menos tenso, menos volátil, com menos oferta de petróleo, o petróleo vai voltar a subir e as petroleiras que caíram vão voltar a ganhar valor. Quais petroleiras? Aquelas que são olhadas pelos investidores como as melhores. Se eu for olhar para o Brasil, a grande petroleira que existe aqui chama-se Petrobras, não tem outra. E das empresas menores? Bom, aí é a PetroRio, hoje Prio. Essa é a empresa que o investidor estrangeiro olha. É uma empresa que toda a sua produção vai para o exterior, né? É uma empresa dolarizada. Então, é uma empresa que possui uma eficiência operacional, uma eficácia operacional, uma estratégia operacional muito bem estruturada. Consegue produzir mais por menos. E assim, entrega sempre um excelente resultado. Essa empresa vai estar saindo de 100 mil barris por dia para algo em torno de 140, 150 mil barris por dia. E essa empresa deve anunciar em 2025 e ou 2026 novas aquisições. Ela comprou uma parte de um campo de petróleo que pertencia à chinesa Sinochem. Ela está com 40% dessa área exploratória de petróleo. Os outros 60% estão com uma empresa norueguesa, que é a Equinor. É provável que a Prio compre essa parte da Equinor ou compre um segundo lote de participação nesse campo que hoje a Equinor detém 60%. Essa é uma perspectiva de investimento para o Brasil. Há rumores de que existe este bastidor. Além disso, o próprio presidente da empresa, o Roberto Monteiro, já declarou que está estudando e que deve ser anunciado alguma coisa até o final do primeiro semestre de uma possível aquisição de um campo exploratório ou de uma participação em um campo exploratório no Golfo do México. Ou se você quiser agradar o Trump, você pode chamar de Golfo da América. Mas o Golfo do México, provavelmente um campo já mais maduro, que é sempre a preferência da Prio, pertencente a um grande player, que pode ser a Exxon, a Texaco, a Shell. De repente, a Prio pode estar adquirindo majoritariamente uma participação ou 100% da participação. Isso já está em estudo. Quem disse isso foi o presidente da Prio. Então, temos novas operações, provavelmente esse ano, em 2025 e 2026, de aquisições. Isso vai levar a aumento ainda mais de produção, né?
Então, é isso que a gente está observando. São coisas que eu olho, que eu observo, e aqui eu trago um pouco dessa leitura para que você olhe, analise e comece a fazer nas empresas que você deseja investir a mesma coisa. A mesma leitura você precisa ter em alguma ação que você quer investir. Entendeu? Espero que tenha sido útil. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.